Então, gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos filmes aí do John Carpenter mais escondidos de sua filmografia, né? Pouca gente fala desse filme e pouca gente assistiu esse filme, na verdade. Eu tô falando do filme Alguém Me Vigia, ou no título em inglês, Someone is Watching Me. É um filme de 1978 e eu vou fazer a crítica sobre esse filme aqui no vídeo de hoje. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Memórias de Cinema. Meu nome é Pedro, seja bem-vindo ao meu canal e antes da gente continuar com o vídeo, obviamente, que eu tenho que falar aquelas mesmas coisas de sempre, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Então vamos lá galera, eu sou um grande fã do John Carpenter, esse foi o 12º filme que eu assisti dele, na verdade assim, um desses 12 foi o primeiro curta dele, né? Então são 11 longas e um curta que eu assisti do John Carpenter. E eu gosto demais dele, é um dos meus diretores favoritos. Tem 2 filmes da filmografia dele que estão entre os meus filmes favoritos, que são O Enigma de Outro Mundo e Halloween. E eu sempre quis assistir esse Someone is Watching Me, principalmente esses primeiros filmes aí do John Carpenter, que eu ainda não vi, tipo, Someone is Watching Me, Assalto ao Distrito 13, Dark Star, esses filmes eu ainda não vi, né? Porque geralmente são os filmes aí, são os filmes, na verdade, do começo da carreira do John Carpenter e que são mais difíceis de você encontrar. Então, finalmente eu consegui achar esse filme e assistir. E olha, eu tenho que dizer que eu gostei demais e me surpreendeu, sabe? Ele é de uma maneira bastante curiosa, ele é um filme que foi lançado no mesmo ano de Halloween, sabe? Ambos os 2 filmes foram lançados em 1978 e o Halloween, na verdade, foi lançado antes desse filme. E eu acho interessante a gente falar disso, porque apesar dele ser um filme muito bom e eu ter gostado, tá? O Halloween ele é muito superior em todos os aspectos. Até é muito interessante, sabe? Porque no Halloween eu percebo o John Carpenter já como um diretor que tem total domínio do filme e que já, assim, tem uma capacidade artística excelente. Já que no Someone is Watching Me, eu consigo perceber claramente um John Carpenter em início de carreira. Não que isso seja algo ruim, que eu estou falando, o John Carpenter, então o filme é ruim porque ele estava em início de carreira. Não, mas é porque ele comete algumas coisas, ele faz algumas coisas aqui que você pode perceber claramente que ele está no início de carreira. Mas enfim, vamos falar sobre esse filme, né, Someone is Watching Me, né, basicamente ele segue uma personagem, né, uma mulher que ela se muda de Nova York para Los Angeles e o nome dessa mulher é Lee Michaels, né, eu até tô com aqui o IMDb aberto, né? Então se chama Lee Michaels, interpretada aí pela atriz Lauren Hutton e basicamente a Lee, ela se mudou para esse novo estado, né, para Califórnia. E aí, o que acontece? Ela chega, tá se mudando, aquelas coisas, né, encontrando apartamento novo, buscando emprego. Só que aí ela começa a receber um monte de ligações estranhas e essas ligações vão ficando cada vez mais estranhas e aí ela começa a perceber que ela basicamente tem um stalker que tá infernizando a vida dela e aí ela começa obviamente a ficar extremamente aflita e ficar com muito medo de que esse stalker possa fazer alguma coisa com ela. E ela também fica se perguntando quem seria esse stalker. Então essa é a base do filme, né? A gente tem uma mulher que é perseguida aí por um homem, né? Até por causa disso vem o título do filme, Someone is Watching Me, que na versão português é Alguém Me Vigia, né? Eu até tô lendo aqui porque eu fiz algumas anotações e de fato eu nem sabia que o nome do filme aqui em português era Alguém Me Vigia, só conhecia pelo título original. Então a história é essa. E aí vocês podem perceber que de uma certa maneira esse filme ele tem semelhanças com Halloween, né? Porque quando a gente observa Halloween, a gente observa que na verdade o Michael Myers, além dele ser, claro, um serial killer, uma figura demoníaca, ele é um stalker, né? Ele é um cara que fica olhando assim as pessoas e aí ele vai e mata. Então o Michael Myers, ele é um stalker. Então a gente percebe aqui, de novo, o John Carpenter utilizando essa premissa do stalker. E na verdade ele já utilizou isso em outro filme dele, né? Que foi justamente o primeiro curta dele, que é o Capitão
voyeur, né? Então é um tema que acaba se repetindo bastante aí no início da carreira do John Carpenter. E eu acho que aqui ele não é tão brilhante como ele é no Halloween. O Halloween é um filme que, na minha opinião, é um filme nota 10. Mas ele é um filme que ele consegue fazer isso muito bem, principalmente pegando uma série de influências de outros grandes diretores. A gente consegue perceber, principalmente aqui, uma influência óbvia a Hitchcock e A Janela Indiscreta, mas a gente também percebe influências ao Brian De Palma, né, que também é um dos grandes fãs aí do Hitchcock. Então esse filme ele acaba funcionando também como uma grande homenagem a esses dois grandíssimos diretores, que é o Hitchcock e o Brian De Palma, e ele pega as mesmas questões assim que a gente vê nesses filmes desses diretores e tenta utilizar aqui. Então por isso que eu falo muito que é um filme de um diretor em início de carreira, porque geralmente diretores em início de carreiras, eles pegam alguns filmes ou alguns diretores que eles gostam muito e eles se baseiam bastante nisso, sabe? No Halloween eu já vejo mais um Carpenter autoral, enquanto aqui eu vejo ele tentando fazer algo que nem Hitchcock, mas óbvio, de qualquer forma, ele faz um trabalho muito bem feito aqui. E as grandes questões positivas em relação a esse filme é justamente o seu roteiro, como ele é bem estruturado, como que essa questão de que tem alguém te observando é uma questão que vai ganhando cada vez mais peso. O filme ele tem essa dinâmica, a personagem principal, né, ali é uma personagem muito interessante porque ela consegue ser muito carismática, muito engraçada, mas ela em nenhum momento ela transforma o filme em algo caricato. E ao passar do tempo a gente vai vendo aí principalmente uma mudança na personagem, na personalidade da personagem, porque ela vai ficando cada vez mais neurótica, cada vez mais com medo de que alguma coisa possa acontecer com ela. Então é muito interessante, é uma personagem extremamente bem escrita, a direção é muito boa. Como eu falei, tem muitos elementos parecidos com Hitchcock, com Brian De Palma, né? Tem até mesmo uma cena que tem a personagem, ela tá usando aí tipo um telescópio, e aí ela tá olhando pro apartamento, na frente do apartamento dela, então tem uma cena muito Janela Indiscreta, então a direção é muito boa. Uma outra questão excelente nesse filme é que ele consegue utilizar a Los Angeles, né? De fato é um personagem, né? A gente acaba indo para vários lugares de Los Angeles e é muito interessante também. Uma outra questão muito boa é a própria questão desse Stalker, porque a gente nunca sabe quem é ele e a gente só tem a revelação de quem é esse Stalker justamente no final do filme, sabe? Então é algo muito interessante porque você sempre está se perguntando quem é essa pessoa, sabe? E além disso, um outro ponto muito positivo para esse filme é a trilha sonora. A trilha sonora é excelente. A trilha sonora, geralmente, assim, da maioria dos filmes do John Carpenter são muito boas e aqui não é uma questão, assim, diferente, né? Eu tô falando basicamente pontos positivos aqui desse filme, mas esse filme também tem algumas questões negativas, eu até anotei aqui. Em relação à montagem, eu acho que, apesar do filme ele ter um ritmo muito interessante, em nenhum momento ele ficar um filme cansativo, eu acho que em alguns momentos ele tem algumas transições que são, tipo, muito filme pra TV, sabe? Então, às vezes é até meio estranho, sabe? Porque, tipo assim, do nada a gente simplesmente o filme para e tem uma tela preta, como se fosse entrar assim um comercial, sabe? Então é meio esquisito essa montagem, tipo, realmente é filme de TV ou alguma coisa assim, uma montagem de televisão. Então tem esse fator também. Tem uma outra questão aqui que eu coloquei, eu anotei aqui, que é o seguinte: ninguém acredita na personagem, sabe? E assim, isso já é algo recorrente nos filmes de terror, né? Geralmente ninguém acredita na personagem principal, mas olha, eu acho que aqui a gente tem isso levado à 10ª potência e é algo que às vezes fica muito irritante, sabe? Porque obviamente estão acontecendo coisas extremamente esquisitas e é tipo, a polícia tá nem aí, sabe? Então, assim, vai um pequeno spoiler agora. Pô, tem um momento que tem uma personagem que morre no filme e a polícia simplesmente fala: ah, não, ela foi viajar. Tipo, cara, como assim, velho? Sabe? Então, tem alguns momentos que
te irritam bastante assistindo o filme. E além do mais, tem uma outra questão que, em relação aos personagens coadjuvantes, eles aparecem e desaparecem da história, né? Óbvio que a gente entende que a história é focada na Lee, mas ao mesmo tempo eu acho que às vezes é meio estranho, porque às vezes você tem um personagem que ele tá com muito foco em uma parte do filme, depois ele desaparece, depois ele volta. Mas enfim, esse filme ele tem aí também essas questões negativas. Não é um filme perfeito, obviamente, mas de qualquer forma é um filme que eu considero muito bom, tá? Muito bom. Ele é um filme que é sim um filme autoral do John Carpenter, apesar da gente ter, obviamente, influências a Hitchcock e a Brian De Palma. Não é o melhor trabalho do Carpenter, mas é um filme muito interessante. É um filme mais pé no chão, né, do John Carpenter, porque ele acaba viajando muito, principalmente depois desses filmes aí. Mas de qualquer forma é um filme muito legal. Eu vou fechar aqui com a nota 8 de 10. Eu acho que é o que vale esse filme e, na verdade, eu gostei bastante. E se você já assistiu esse filme, deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre esse filme do John Carpenter. E se você ainda não assistiu, eu recomendo bastante você assistir. Então esse foi o vídeo de hoje, galera. Mais uma vez eu tenho que avisar aqui para vocês se inscreverem no Memórias de Cinema. A gente sempre vai estar tendo vídeos novos aqui de críticas novas. E se você quiser assistir outros vídeos que já estão aqui no canal, eu vou estar deixando aparecendo agora aí em tela 2 vídeos para vocês assistirem. Então muito obrigado, até a próxima e tchau!